Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Eu peço desde já que vocês deixem o seu like, que vocês cliquem no sininho para receber notificações, que vocês curtam os meus canais no Facebook e Instagram, entrem no meu site também, ok? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando a entrada de Plutão no signo de Aquário, tá? Que se dá hoje, daqui a poucas horas, tá? Eu escapei por um dia, ontem foi meu aniversário e hoje Plutão entra em definitivo. Aliás, vocês podem perceber que o meu logotipo, o símbolo dele é Plutão, tá? Por quê? Porque Plutão é regente do meu signo, que é Escorpião. E ele entra hoje, daqui a poucas horas, em definitivo em Aquário, e isso, gente, quer dizer muita coisa. Eu, aliás, depois que eu abri os noticiários, eu não esperava que fosse ser tão bombástico o dia de hoje. Eu vou falar também sobre o ciclo de Saturno. O ciclo de Plutão em Aquário são 20 anos, tá? Por 20 anos nós vamos ter eventos aí que vocês vão entender já já. E o ciclo de Saturno, que são 36 anos, que também vai dar samba, tá? Então vamos pro vídeo que vocês vão entender o que são esses dois ciclos. Bom, gente, vamos falar então dos ciclos astrológicos, tá? Como eu disse, esse é um vídeo falando sobre o ciclo de Plutão em Aquário, né? Ele entra daqui a pouco, ele entra em Aquário definitivamente, e isso tem muito significado, mas eu vou explicar aqui antes uma questão preliminar. Nós estamos em 2024, que é regido por Saturno. Eu vejo muita gente, né, que confunde a astrologia com o horóscopo, que são diferentes, né? Então elas dizem assim, esse ano é regido por Saturno, o ano passado foi pela Lua, né? Então foi um ano bom, esse ano vai ser por Saturno, então vai ser um ano ruim, o ano que vem é por Júpiter, vai ser um ano bom, o 2026 vai ser regido por Marte, vai ser um ano ruim. O que elas não entendem é o seguinte, que nós estamos um ano regido por Saturno do 2024, mas o ano que vem, 2025, é regido por Júpiter. Por melhor que ele seja, nós estamos dentro de uma era maior, de um ciclo maior de Saturno, que é de 36 anos, que começou em 2017, correto? O que significa todo esse período regido por Saturno? Saturno, ele é um astro restritor. Saturno é um astro que ele atrasa os assuntos onde ele está. Saturno é um planeta kármico, é um planeta de cobrança. Então, nesse período de 36 anos, a partir de 2017, o que acontece? Nós temos a tendência de que haja um recrudescimento, por exemplo, das democracias. Nós temos a tendência a que haja um avanço de governos de extrema direita. Por quê? Porque Saturno, ele é muito austero, é um signo que ele dificulta as coisas, é um signo que cobra demais, é um signo até mesmo militar, correto? Assim como Marte. Então, aqui tem uma coisa interessante, por exemplo. 2024, esse ano, nós somos regidos por Saturno. 2025 por Júpiter, deve ser um ano um pouco mais brando. 2026, que é por Marte, que vai ser quando nós teremos as eleições no Brasil. Gente, preparem, porque nós podemos ter problema em 2026, tá? Pode não ser um ano muito fácil, correto? Esse material eu vou deixar até disponível depois, tá? Para vocês no meu site, vocês podem baixar. Aqui eu tenho, tá vendo? Ó, todos os ciclos, ó, tá? Até 2050, tá? Um outro aspecto aqui é o seguinte, eu disse que nós estamos num ciclo menor de Saturno, que é o ano de 2024, num ciclo maior de 36 anos de Saturno, porém tem um detalhe. Dentro desse ciclo maior de Saturno, nós temos o ciclo de Plutão em Aquário. Plutão que entra daqui a poucas horas, entra em Aquário. E isso quer dizer muita coisa. O que significa Plutão em Aquário? Aquário é o signo das massas. Aquário é o signo da liberdade,
da igualdade, é também da rebeldia, pede também modernização. Tá? E o que é Plutão? Plutão é outro astro restritor, na verdade é o astro mais perigoso do zodíaco. Plutão, ele simboliza rupturas, mudanças necessárias, mudanças drásticas e fora do nosso controle. Mudanças de Saturno, nós conseguimos negociar. Mudanças de Urano, que também são rupturas, são mudanças, mudanças rápidas, drásticas, nós conseguimos negociar. Plutão não tem negociação. Quando Plutão entra no esquema, não há o que negociar, correto? Então, quando Plutão ele entra em Aquário, o que vai acontecer? Ele vai mexer com estruturas das massas. Anteriormente ele esteve foi Plutão em Capricórnio, ele mexeu com estruturas de poder. Capricórnio, que é regido pelo próprio Saturno, que são as estruturas de poder. Nós vamos ver logo à frente, tá? Então aqui, como nós veremos com mais detalhes também, Plutão durante todo esse período até de 2024 até 2044 vai causar, quer dizer, ele pode causar problemas significativos nas nossas vidas. Eu pontuei aqui alguns fatos para que vocês entendam como funciona. Olha só. Dentro daquela era de Saturno que eu disse, de 36 anos, nós temos essa pequena era aqui que é Plutão em Aquário. Plutão entrou em Aquário em 2024. O que aconteceu de cara? Trump foi eleito. Né? Em 2027 nós temos 2026, aliás, nós temos a eleição no Brasil. Por enquanto é o que dá para fazer. Eu acabo de entrar aqui, inclusive na UOL. Falei, Plutão, que rege rebeldia, revoltas, violência, né? Acabo de me deparar com essa notícia. Militares e agentes da PF são presos por suspeita de planejar a morte de Lula. Plutão é morte, é também prisão, confinamento, aprisionamento. Falei que Plutão em Capricórnio ele mexeu com as estruturas de poder. Tá aqui um exemplo. Estão vendo? Vamos voltar então. O que vai acontecer daqui para frente não tem como dizer. A astrologia não prevê desse jeito. Mas dá para a gente fazer uma análise do que aconteceu com Plutão em Capricórnio. Tá vendo? Ele ficou um período menor, porque Plutão tem um movimento em torno do Sol, a elíptica dele é diferente. Então ele fica um período de anos diferentes. Em diferentes signos. Ele entrou em Capricórnio em 2008. Ficou por 17 anos. Aqui ele vai ficar por 20 em Aquário. O que nós tivemos quando Plutão pisou em Capricórnio? Na hora que ele entrou em Capricórnio, em 2008, de imediato, nós tivemos a crise da bolha imobiliária e a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. Foi o primeiro tropeço dos Estados Unidos, que eles vão pagar o preço agora, pouco a pouco. Vocês vão entender por quê. Em 2011, nós tivemos a eleição da Dilma e teve o início da guerra na Síria. Em 2013, teve a morte de Hugo Chávez. Em 2015, Dilma foi reeleita e em 2016 ela caiu. Vejam como é que Plutão vai mexendo com as estruturas de poder, né? Tentaram derrubar o Bashar al-Assad na Síria, não conseguiram porque numa guerra civil que está até hoje na realidade, não conseguiram porque o Putin, né, interviu. Dilma caiu. Em 2017 o Trump sobe ao poder, né? Em 2019 sobe o Bolsonaro. Aí vem a Covid, que bagunçou tudo. Covid que interferiu nos governos tanto do Bolsonaro no Brasil quanto do Trump nos Estados Unidos, né? Em 2001 sobe
Biden, Lula vem em 2023, e quando Plutão entra em Aquário, Trump, no mesmo ano, é reeleito novamente nos Estados Unidos. Significando o quê? É aquilo que eu falei, é a extrema-direita, o neoliberalismo, né? Que vem mexer com as estruturas, né? As estruturas não só de poder em Capricórnio, como agora das massas em Aquário. Vamos voltar aqui um pouco mais no tempo para ver algumas coisas. Então, olha só, tivemos Saturno, aqui nós tivemos a grande era de Saturno, né? A era de Saturno. Ciclo, tá? O grande ciclo de Saturno. Antes nós tivemos a regência do Sol também de 36 anos. Antes do Sol, antes do ciclo do Sol nós tivemos a regência da Lua. Vamos ver o que aconteceu aqui quando a Lua entrou no ciclo de 36 anos. Nós tivemos já de cara uma pequena era de Marte. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Na verdade, eu não vou falar do ciclo da Lua, vou falar do ciclo do Sol, que começou em 1981. São muitos acontecimentos, tá? Dá trabalho para a gente estar pesquisando ano a ano. Mas vamos lá, em 1981 teve início do grande ciclo do Sol. O que nós tivemos? Em 81, quando iniciou a fase. Claro que tivemos ciclos de Plutão aqui, mas eu não... Até coloquei sim, a gente vê já. Então nós tivemos a posse do João Figueiredo como o último presidente militar, em 79, mas pegou já a energia de 81. Né? Porque a era, ela começa num ano, mas anos antes e anos depois ela pega ainda, né, a energia. Tivemos o início da crise econômica e da inflação galopante no Brasil, os movimentos populares e sociais, que iria dar início à reabertura política. Tivemos o início da presidência do Ronald Reagan nos Estados Unidos, o que abria também o início da era do neoliberalismo, né? Reagan junto com Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica. Tivemos também a primeira tentativa de assassinato do Ronald Reagan, 69 dias após a sua posse. Aí o neoliberalismo começou a ser adotado nos países industrializados em 79. Lembro que 79 já pegava a energia de 81. Na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e em 1980 nos Estados Unidos. Tivemos a tentativa do assassinato de João Paulo II, tivemos o casamento de Charles e Diana, o assassinato de Anwar Sadat, presidente do Egito, o lançamento do primeiro ônibus espacial, Columbia. Vejam que acontecem coisas negativas, mas também positivas. Tivemos também o início da guerra de Irã-Iraque, que durou, se eu não me engano, não sei se foi 8 ou 10 anos. Tivemos também o surgimento da AIDS. Tivemos a revolução também a revolução solidária na Polônia, chamada Solidarność, que foi liderada por Lech Wałęsa. Tá? Vamos retornar. Então, essa foi a regência da Lua. Antes da regência da Lua, de 1909 a 1945, foi regida por Marte, o deus da guerra, Áries, para os gregos. Gente, nesse período, coincidentemente, um período de Marte, o deus da guerra, nós tivemos o quê? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1914, começa a Primeira Guerra. Em 1917, tivemos a Revolução Russa. 19, o fim da Primeira Guerra. Em 1921, o fim da Revolução Russa. Passaram-se uns tempos pesados aqui, principalmente para a Alemanha, que foi muito penalizada pela Primeira Guerra, né? Em 33
É um ano de Saturno, tá? Tá vendo? Um ano de Saturno, ó. Um ano restritor, como nós tivemos esse ano, e vamos ter mais alguns. É uma pequena, foi um ano regido por Saturno, dentro da era do ciclo de Marte. Tivemos o Hitler se torna chanceler da Alemanha. Em 36 teve o início da Guerra Civil Espanhola. A Segunda Guerra, ela começa em 39. Porém, na verdade, em 37 já houve os primeiros o primeiro movimento da Segunda Guerra. O que foi? O general Franco, na Espanha, ele pede ajuda de Hitler para que Hitler ajudasse ele na Guerra Civil, né? E Hitler, a Luftwaffe e o encouraçado Bismarck atacam por ar e mar a Espanha. Num preparativo, Hitler teve a chance de usar os brinquedinhos, testar os brinquedinhos dele que ele usaria para a invasão da Polônia, né? Em 1937, ano de Marte, tá vendo? A Segunda Guerra começa num grande ciclo de Marte de 36 anos e começa num ano regido por Marte. Então, olha o perigo de um ano regido por Marte dentro de um ciclo regido por Marte, 36 anos, ou mesmo por Saturno, como nós estamos agora, porque Marte e Saturno, como eu falei, andam de mãos dadas. Mitologicamente, vamos dizer assim, Marte é o soldado, aquele que vai para o campo de batalha. E Saturno é o que? Saturno é o velho, é o ancião, é o estrategista. Então Saturno é o arquétipo do general que comanda o guerreiro, né? Em 38 ele anexa os Sudetos e... Desculpa, eu falei errado. Aqui não começa a Segunda Guerra. Aqui foi o ataque dele à Espanha. Mas é o que eu falei, já foi o primeiro movimento da Segunda Guerra, 37. 38 ele anexou os Sudetos. Em 39 ele finalmente invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, né? Em 42, um ano de Saturno, o Brasil entra na guerra. E finalmente também num ano regido por Marte, porém já no próximo ciclo da Lua, tem fim a Segunda Guerra Mundial. Correto? Eu acho que eu fiz alguns ciclos aqui de movimentos de Plutão, as regências de Plutão. Hoje ele entra em Aquário. Antes, no ano passado, de hoje para ontem, ele estava em Capricórnio. Antes disso, em 95, ele entrou em Sagitário. Quando Plutão entrou em Sagitário, nós tivemos, por exemplo, vocês vejam que quando Plutão entra num novo ciclo, naquele ano nós já temos mudanças significativas que vão projetar em todo o ciclo. Esse ano, por exemplo, que coincidiu com a eleição do Donald Trump. Em 95 tivemos a posse de Fernando Henrique Cardoso. Áustria, Finlândia e Suécia se juntam à União, entram para a União Europeia. Tivemos o terremoto do vulcão Kobe no Japão com 6.000 pessoas, com a morte de 6.000 pessoas, uma grande catástrofe, né? E tivemos o início também da Guerra da Bósnia, que foi outra coisa também chocante. Em 1984, mais para trás, nós tivemos Plutão em Escorpião. Plutão em Escorpião, que é regido pelo próprio Plutão e por Marte, né? Nós tivemos, na verdade foi um ano, era para ter sido um ano, vamos dizer assim, um período até mais crítico, pelo menos 84 até que não foi. Tivemos diretas já, tivemos o fim do governo João Figueiredo e o início da transição democrática, a lei da anistia, tivemos o plano cruzado, que seria um precursor, né, depois do plano real. O plano cruzado ainda foi bem pesado para nós, né?
de muita inflação, né? Tivemos em Cubatão a explosão de um duto de gasolina que causou a morte de 500 pessoas. Tivemos a criação do MST, a crise de abastecimento e escassez de produtos. Foi um período aí complicado também que nós tivemos. Tivemos o assassinato de Indira Gandhi, o surgimento da internet comercial, o lançamento do primeiro Macintosh da Apple, um acordo de paz no Líbano, que agora voltou em guerra, né? Tivemos um surto de cólera no Peru e um acordo de paz em El Salvador. Foi um ano até que tranquilo, né? Então eu parei nos ciclos de Plutão, eu parei por aqui. Depois nós tivemos em 69, nós tivemos outro ciclo, mas o que nos interessa hoje, né, é esse período atual. Gente, então é assim, ó, deixa eu fazer uma recapitulação rápida que é o seguinte. Como eu disse, nós temos o ciclo anual. Estamos aqui em 2024, um ciclo anual de Saturno, o próximo será Júpiter. Porém, esse ciclo de Saturno ele está dentro de um ciclo maior de 36 anos de Saturno, onde ele tem um ciclo de Plutão dentro dele, tá? Um ciclo de 20 anos. Esses ciclos de Saturno, antes nós tivemos Sol, tivemos da Lua e depois de Marte, né? Que coincidentemente coincidiu com as duas guerras mundiais. Porém, todos esses ciclos eles estão dentro de um ciclo muito maior, que aí sim é uma era, é a chamada Era de Aquário, tá? Que dura cerca de 2000 anos. Não dura exatamente 2000 anos, por quê? Quando começa a Era de Aquário? Não tem como saber, tá? Alguns astrólogos acham que a Era de Aquário começou nos anos 60, porque ela tem a cara da Era Hippie, né? Alguns astrólogos acham que nós estamos entrando hoje, mas provavelmente a Era de Aquário vai começar daqui uns 100, 150 anos, segundo a maioria dos astrólogos. Não tem como saber quando ela começa. Antes da Era de Aquário, nós tivemos a grande Era de Peixes, que começou quando? Por volta, um pouco antes do ano zero. Então, quem representa a Era de Peixes? É uma era de Jesus Cristo. Tanto que o símbolo do cristianismo é um peixe, né? Então, por aqui, mais ou menos, Jesus nasceu, trouxe a Era de Peixes, né? E hoje nós entramos na Era de Aquário. Era de Aquário que vai ser simbolizada por quem? Sabe-se Deus quem, né? O futuro. A astrologia ela é muito boa, interessante para a gente estudar assim, o autoconhecimento. Como previsão, ela é tão precisa quanto a previsão meteorológica, tá? Previsão do tempo. A astrologia não tem previsão exata, tá? Eu não gosto, aliás, de astrologia para fazer previsão. Eu gosto como autoconhecimento. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte. Como é a ação de Plutão em certos acontecimentos? Não só Plutão, mas como também Saturno, tá? Olha só. Vamos falar da Covid. Como estava o céu quando surgiu a Covid? Aqui em 2019. Coloquei aqui 15/12/2019, que eu acho que é quando teve aí o primeiro caso, né? Olha só. Plutão, ele estava em conjunção com Saturno, tinha Vênus aqui, mas Vênus é muito rápida, tá? Vênus passou aqui rapidinho, mas Plutão e Saturno estavam aqui por bastante tempo. Onde? Em Capricórnio. Eu disse que Capricórnio simboliza o velho, o ancião, o sábio, né? Militarmente, né? É um signo também militar, que eu falei que enquanto Marte é o soldado, Saturno é o general.
Plutão é o velho, simboliza o velho, né? Estruturas, né? Estruturas velhas também na astrologia. Quando Plutão estava aqui, surgiu a Covid. E a Covid começou com quem? Começou com os idosos. Tá? Bom, o que isso quer dizer? Vamos ao próximo passo. Então vocês entenderam que a Covid começou quando Plutão estava num signo que simboliza os idosos. Aqui nós temos como estava o céu quando surgiu a AIDS, era chamada AIDS, hoje é chamada HIV, né? Olha que interessante. Onde estava Plutão? Cadê Plutão aqui? Deixa eu achar. Ah, Plutão. Plutão, mais uma vez, tá? Em conjunção com Saturno, estava em Libra. Libra, que está em oposição a Marte. O que quer dizer isso? Marte, o deus da guerra. É um signo regido... Áries, desculpa. Estava em Áries, que é regido por Marte, o deus da guerra. Um signo muito masculino. E Libra. Libra é um signo masculino, porém ele é regido por quem? Por Vênus, a deusa do amor e da beleza. Então, Libra, apesar de ser um signo masculino, ele tem nuances femininas. Tá? O que é Libra? O equilíbrio. Então, você equilibra as energias masculinas e femininas. Aqui estava Plutão quando surgiu a AIDS, hoje chamada HIV. Né? Quando surgiu a AIDS, ela começou com quem? Com os homossexuais. Então olha só como é a simbologia. De um lado nós temos Áries, regido por Marte, o deus da guerra. Do outro lado nós temos Libra, que apesar de ser um signo masculino, é regido por Vênus, que é um planeta feminino. Ou seja, temos aqui um homem, porém com nuances femininas. A AIDS começou com os homossexuais. É coincidência? Segundo Jung, não. Né? Segundo Jung, é sincronicidade. Vamos agora falar de uma outra ação, tá? Que foi o ataque às Torres Gêmeas. Esse 11/9/2001, às 8h46, que foi o momento em que o primeiro avião atingiu a primeira Torre Gêmea. Olha que interessante, gente. Plutão estava em Sagitário. Quem é Sagitário? Sagitário é o arqueiro no zodíaco. Tá vendo? A constelação de Sagitário, ela forma um centauro atirando uma flecha. Então, olha só. Sagitário, o arqueiro, lança Plutão. Plutão simboliza a energia nuclear, a energia atômica. Plutão é uma bomba, simboliza, entre tantas coisas, processos de explosão. Então, Sagitário, o arqueiro, atira a bomba em direção a Gêmeos, Torres Gêmeas, onde está Saturno, que é estrutura. Ou seja, Sagitário atira Plutão, que é a bomba que vai desfazer as estruturas de Gêmeos. É interessante ou não é interessante? Basicamente, gente, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Vamos voltar ao vídeo, onde eu vou fazer algumas considerações finais a respeito do que está acontecendo hoje, que é a entrada de Plutão em Aquário, dentro de um grande ciclo de 36 anos de Saturno que nós já estamos vivendo desde 2017, que vai até 2053. Plutão em Aquário vai de 2024 até 2044. Vamos voltar então para o meu vídeo pessoal, onde eu vou fazer algumas considerações a respeito de tudo isso.
Ok, vocês viram o vídeo, espero que vocês tenham entendido, né, como é que funciona. Como eu disse, Plutão entra daqui a pouco em Aquário, vai ficar por 20 anos, e isso quer dizer muita coisa, só que por cima dele tem um ciclo. Nós estamos esse ano, como eu explico lá, no ano de Saturno, que é famoso por ser um ano difícil, né? Mas nós estamos, acima disso, nós estamos num outro ciclo muito maior, que é um ciclo de 36 anos de Saturno. E acima de todo ele, nós estamos entrando num ciclo de 2000 anos, que é o ciclo de Aquário. E muita gente confunde, acha que o Plutão entrando em Aquário, nós estamos entrando na era de Aquário. Não, não tem nada a ver. É uma pequena amostra, vamos dizer assim, tá? Mas não tem nada a ver. Gente, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, que tem muita relevância, inclusive com as notícias que eu acabei de ver agora de manhã aqui, fiquei preocupado, fiquei assustado, né? Porque vocês viram que quando Plutão entra num signo, de cara, eventos de grande relevância acontecem, e parece que já começaram a acontecer. O que acontece? O que vem a ser Aquário, Plutão, né, em Aquário? Aquário é o signo das massas, da coletividade, da igualdade, da liberdade, né, e também é aquele signo que clama por revoluções. Plutão já é o signo do inconsciente coletivo. Plutão ele rege a morte, mas não é a morte, uma morte, como é Marte, por exemplo. Plutão rege a morte em massas, rege os genocídios, né? Plutão também é o planeta dos grandes renascimentos. Plutão ele constrói grandes coisas, mas para construir ele destrói tudo antes. É o planeta da terra arrasada. Plutão chega e não pede licença. Com mudanças com Saturno, que é muito difícil, com Urano, que também é um pouco difícil, até com o próprio Marte, nós negociamos. Com Plutão, não. Plutão entra, faz um estrago de grandes proporções, são irreversíveis, são irremediáveis, não há como negociar com ele, só que depois ele constrói. Só que ele destrói tudo antes, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a última vez que isso aconteceu, esses dois ciclos, um grande ciclo de Saturno, de 36 anos, e dentro um ciclo de Plutão em Aquário, de 20 anos, aconteceu nada menos do que a Revolução Francesa. Tá? E nesse período, foi quando uma grande revolta popular na França, né, levou a uma mortandade de grandes proporções, tanto que criaram, inclusive, a guilhotina para humanizar um pouco as execuções, porque muita gente foi decapitada, inclusive o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Né? E o próprio criador da Revolução Francesa, Robespierre, né? Não lembro o nome dele, o sobrenome é Robespierre, esqueci o nome. Até ele foi guilhotinado. Ele que iniciou a revolução e acabou guilhotinado pela própria Maximilien Robespierre. Ele próprio foi guilhotinado. Bom, foi nesse período que nasceram os ideais revolucionários aquarianos, típicos de Aquário, que são igualdade, liberdade e fraternidade, que são as três palavras-chave que moldaram aquela época e mudaram o mundo. Que fundou o chamado Iluminismo, correto? As monarquias e o clero perderam o seu poder, e os comerciantes da época usaram, na verdade, os camponeses, né, como massa de manobra e fizeram essa revolução. Né? Os pobres continuaram pobres, mas realmente o mundo ele mudou, o mundo, e creiam, gente, a partir de amanhã vocês vão nascer num novo mundo, numa nova era. Não que amanhã nós vamos sentir, mas dentro de alguns anos, dentro de 10 anos, o mundo que nós conhecemos não vai mais existir. Tá? Para o bem ou para o mal? Aí depende de nós. Tá? Bom, isso quer dizer que nós vamos... Estou querendo dizer com tudo isso que nós vamos ter uma guerra, uma grande guerra? Não. Em absoluto. A astrologia ela não tem como fazer essa afirmação. Tá? A guerra ou a paz é uma opção nossa. Assim como a astrologia diz que nós individualmente temos o nosso livre-arbítrio, os povos têm o seu livre-arbítrio.
coletivo. Um país tem o seu livre-arbítrio. O Brasil, o povo brasileiro tem o seu livre-arbítrio. E a humanidade tem o seu livre-arbítrio. Então, se nós vamos passar por uma guerra ou não, depende de nós. Pode ser que passamos. Astrologicamente, está tudo pronto, gente. O cenário está pronto como foi na época da Revolução Francesa. Tá? Tá tudo aí, para todo mundo ver. Agora, vai haver um conflito armado, vai ter uma guerra mundial. Pode ser até que haja uma guerra mundial, mas não uma guerra nuclear, por exemplo, tá? Pode ser que isso aconteça. Agora, o que acontece? Na minha opinião, isso é opinião minha, como nós estamos num ciclo de 36 anos de Saturno, eu pessoalmente acredito, gente, que as esquerdas vão começar a perder força. Esse posicionamento, não que vá acontecer isso, mas a simbologia diz que a extrema-direita pode começar a ganhar corpo no mundo. E o que pode acontecer? Gente, se esse novo poder que vai surgir, se eles não tiverem um cuidado de se atentarem para o povo, para as massas, para as necessidades da população, daqui a alguns anos nós poderemos ter problema, tá? Então, gente, assim, o cenário, ele tá pronto, tá? Nós temos o que hoje? Nós temos fome, inflação, pobreza, isso eu tô falando no mundo, não é no Brasil, tá? É mundial. Temos fome, inflação, pobreza, polarização, extremismos, radicalização, privilégios de poucos, né? Extremas diferenças sociais, não que a gente nunca tenha tido, isso sempre teve, só que no momento está tendo assim, muito mais acirradamente e num momento muito perigoso. Então, nós podemos sim ter pela frente algum processo de revolução, seja ela militar, seja simbólica, ou até tecnológica. Tecnológica com certeza, porque no período da Revolução Francesa, houve o que? A Revolução Industrial. E hoje a inteligência artificial é a base de uma grande revolução que com certeza nós vamos ter. Aí já num aspecto positivo. No aspecto negativo, o que eu digo é isso: quem vai assumir o poder a partir de hoje, seja continue na mão da esquerda, passe para a mão da direita, que o que eu acho que vai acontecer astrologicamente me parece isso, por causa de Saturno, né? Que vocês já entenderam o significado no vídeo, não preciso repetir. Seja de centro, quem quer que entre, gente, o conselho que eu dou é: políticos, não esqueçam do povo, não esqueçam das necessidades do povo. Por quê? Porque assim como aconteceu lá atrás, lá na frente, vocês podem pagar o preço. Lá atrás, na Revolução Francesa, a monarquia, o clero, todos foram derrubados, perderam poder e muitos morreram. Então, nós podemos novamente ter algum fato, algum acontecimento de revolta popular. Não digo hoje, tá? Duvido que isso aconteça nos dias atuais. Acredito que leve seus 10 anos ainda. Se isso acontecer, e tomara que não aconteça, tá? Porque, como eu disse, a astrologia, ela não prevê o futuro. Ela mostra possíveis acontecimentos que podem ou não acontecer, mas o grau de acerto da astrologia é tão grande quanto da previsão do tempo, tá? Não há como a gente bater o martelo. A astrologia não é isso, tá? São só... ela se baseia em ciclos e também na história. Então aqui eu nem estou falando mais de astrologia, estou falando de história e de ciclos. Nós estamos num ciclo, não é parecido, é o mesmo ciclo em que se deu a Revolução Francesa, lá em já nem lembro mais o ano que foi. Mas foi quando houve a concomitância desses dois aspectos, tá? Uma grande um período, né, de Saturno, né, um ciclo de Saturno de 36 anos, e dentro dele Plutão entrou em Aquário, e no mesmo ano as coisas grandes mudanças começaram a acontecer. E como eu falei, hoje, por coincidência, eu abro a internet e me deparo com algumas notícias aí um pouco preocupantes, né? Mas então é isso, vamos torcer pelo melhor, vamos rezar pelo melhor. Saber o futuro, não tem como saber o futuro, não tem como prever o futuro, como prever o que vai acontecer. O futuro, só Deus sabe, só Deus pertence. Então,
deixemos nas mãos de Deus e sigamos as nossas vidas, mas é como eu disse, preparem-se porque o mundo como ele era, ele acaba hoje. A partir de amanhã, nós iniciaremos paulatinamente uma nova era, um novo ciclo de vida, ok? Agradeço a todos. Até o nosso próximo vídeo.